não prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. E o texto na revista Fiel é: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então nós louvamos ao Senhor nosso Deus por esse texto tão importante, que é o texto que nós lemos, um texto que fala tudo para a nossa vida atual. Nós sabemos que Isaías escrevera esse texto já nos finais, nos momentos finais da sua jornada como profeta messiânico, e ele então fala a respeito de Israel. Mas nós queremos parafrasear para os nossos dias. Isaías está falando para um tempo futuro. Isaías está falando para um tempo de Israel no pós-tribulação. Isaías está falando para um tempo em que eles terão totalmente a vitória e vão entrar no tempo milenial de Cristo. Mas eu quero parafrasear e antecipar para os nossos dias, porque o nosso Deus é um Deus de ontem, o nosso Deus é um Deus de hoje, e o nosso Deus é Deus de eternamente. O nosso Deus é um Deus que fala e promete para o povo do passado, promete para nós aqui agora, e prometerá para todos que virão futuramente. Então, o texto que nós acabamos de ler: nenhuma ferramenta, ou toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Claro que o texto que nós lemos através da nossa revista corrigida fala de armas, que é o mais correto, porque quando se fala de ferramenta, a pessoa logo já imagina uma ferramenta de trabalho. O pedreiro, ele vai imaginar uma colher de pedreiro, um prumo na mão, né? Um nível, uma enxada, um enxadão, não é? Aqueles que fazem roçagem vai imaginar uma ferramenta sendo uma foice para derribar com o colonhão, não é? Ferramenta que a Bíblia está dizendo aqui são ferramentas de guerra. Então são armas. E nenhuma arma preparada contra você prosperará. Eu quero profetizar nesta noite que tudo que se levantar contra você vai cair no nome precioso de Jesus, porque não haverá prosperidade. Eles podem até tentar, pessoas podem idealizar contra você, pessoas podem idealizar o mal contra você, pessoas querem tirar você do sério, pessoas querem derrubar você, mas não vai conseguir, tão somente porque foi Deus quem disse que toda arma preparada contra você não vai prosperar. Nós queremos falar sobre algumas armas que levantam-se contra os seres humanos e que Deus está dizendo aqui não prosperará. Nós queremos aqui parafrasear que a arma que se levanta contra seres humanos diariamente é a arma da humilhação, a arma da ridicularização, a arma que levanta-se para deixar a pessoa com baixa estima. Mas esta arma, quando se levantar contra você, a minha Bíblia está dizendo que ela não vai prosperar. Ela não vai haver conquista contra você, tão somente porque você está em Cristo, tão somente porque você tem Deus na sua vida, tão somente porque anjos acampam-se ao seu redor para te dar a vitória. Então, ao
humilhação que as pessoas podem estar sobrevivendo e vivendo, elas não vão prosperar. Quantas pessoas já não passaram por esse processo, o processo da humilhação? Quantas pessoas já não foram humilhadas publicamente, humilhadas na sociedade? Quantas pessoas já não sofreram humilhações? E é realmente um sentimento muito ruim, é um sentimento pesaroso, o sentimento da humilhação, você ser humilhado publicamente. Vou dar um exemplo. Você está passando no mercado, isso pode acontecer, não é? Você está passando no mercado, passa no caixa do mercado, e aí você tira o seu cartãozinho do banco, e você, a moça fala assim, crédito ou débito? Põe no débito. Aí você fala, põe no débito, tenho certeza que vai passar. Aí fala assim, não autorizado. Aí fala, então põe no crédito, para ver. Aí fala assim, não autorizado. E normalmente essas recepcionistas e atendentes não falam baixinho, não fala não autorizado baixinho, não fala para humilhar mesmo. E aí você fala assim, mas eu não sei o que pode estar acontecendo, porque eu tenho crédito, eu tenho dinheiro no banco. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com a pastora Claudilena. E aí as pessoas não acreditam não. Vai contar essa história para outra, vai cara que não, você não tem dinheiro não, se não autorizado, porque não tem crédito. E tem! E a coisa mais horrível que tem na vida do ser humano é a pessoa passar por humilhação. Pessoas passarem por humilhações por causa da sua raça, por causa da sua cor, por causa da sua altura, por causa da sua pequenez. Tantas situações, né? Os que são ruivos passam humilhações por causa das suas sardas no seu rosto. Enfim, pessoas passam ridicularizações. Então a arma da humilhação vai ser derrotada na sua vida, não prosperará. Pode ter vindo até aqui, mas o Senhor Deus está dizendo para você e diz para mim, a arma da humilhação na sua vida não prosperará. Toda língua que se levantar contra você para trazer humilhação contra a sua vida não prosperará, diz o Senhor dos exércitos. A humilhação, existem muitos tipos de humilhação. Existe a humilhação do caráter. A Bíblia fala a respeito da história de Diná, filha de Jacó, que tinha os seus 12 irmãos, foram até Siquém, e ao chegarem em Siquém, ela começou então a conversar com os moços de Siquém, enquanto seus irmãos também estavam ali banqueteando, fazendo o seu lazer, e deixou a Diná um pouco distante, e de repente a Diná aproveitou que ficou um pouco distante, e ficou de namorico com um rapazinho lá em Siquém. Esse namorico foi, dali a pouco deitaram-se. Ao deitarem-se sem casar, claro, ele tirou a virgindade dessa moça, uma moça pura, filha de Jacó, e ela então foi humilhada no seu caráter. Quando ela retorna, ela conta para o seu pai que ela saiu com um moço lá em Siquém, e esse moço, ele lhe tirou a virgindade. Claro que esse moço foi muito gente boa. Esse moço, ele assumiu a sua responsabilidade. Claro, ele foi até a casa de Jacó e disse, olha, é verdade o que aconteceu, eu vim aqui para pedir a sua filha em casamento, e eu quero me casar com ela. Entretanto, a humilhação foi tão grande na casa de Jacó, que os seus irmãos de Diná, eles resolveram ir até Siquém, e chegando lá em Siquém, ele não mata somente o rapaz que ia casar com a sua irmã, ele mata todos os homens daquele lugar. Foi realmente um morticínio terrível,
Por quê? Para tentar tirar aquela imagem, daquela humilhação que a sua irmã tivera, e trouxe realmente uma grande consequências. Então, a palavra de Deus está dizendo para nós: nenhuma arma preparada contra você vai prosperar, nenhuma arma de humilhação no seu caráter vai prosperar, de jeito nenhum. A Bíblia diz que também uma outra história de uma moça que também fora humilhada, que a Bíblia deixa bem claro que foi a filha de Davi, não é? A filha de Davi, aliás eu falei Diná é a filha de Jacó, a Tamar é a filha de Davi. E aí um irmão, meio-irmão de Tamar, ele se apaixona por ela e faz de tudo para ficar com ela. E depois que ele fez todo o embrulho lá e atraiu a moça para dentro da sua casa, fez mal a ela, ou seja, tirou a virgindade dela. E ela então foi humilhada publicamente, ela foi humilhada no seu caráter. Também houve consequências dessa humilhação que aconteceu na casa de Davi, porque o irmão esperou 2 anos passarem, e ele foi e mata esse irmão que fez mal a ele, a essa moça. Mas a minha Bíblia está dizendo que não vai haver consequência para você, porque você não vai nem passar por essa humilhação, porque nenhuma arma preparada contra você vai prosperar. A Tamar, a Diná, passou por essa situação e ela não conseguiu conter o silêncio e contou para o seu pai e seus irmãos, e aconteceu uma desgraça lá em Siquém. A Tamar também não conteve e contou para os seus irmãos e para o seu pai, e aconteceu também uma desgraça familiar. Normalmente não fica impune toda a humilhação que a pessoa passa familiarmente, não fica impune, normalmente traz grandes consequências. Mas o que Deus está dizendo para nós é que não haverá consequências, porque não haverá humilhação mais para você. O seu caráter vai ser totalmente contornado pela mão de Deus. Deus vai guardar o seu caráter contra a humilhação. Não vão te humilhar, você não vai passar por processos de humilhação, porque essa arma da humilhação preparada contra você não vai prosperar, não vai prosperar. A arma da humilhação que tem tentado neutralizar a fé de muitos, tem tentado neutralizar a vida de muitos. Quantas pessoas ficam neutralizadas na vida porque foram molestadas, guardam um silêncio, um segredo por toda uma vida e não consegue viver, não destranca a sua vida, porque ela foi, ou ele foi humilhado. Mas a minha Bíblia está dizendo: nenhuma arma preparada contra você prosperará. Se tem uma arma chamada humilhação, ela está caindo por terra nesta noite, ela está sendo destruída nesta noite, ela não vai prosperar nesta noite, em nome do Senhor Jesus o Nazareno. A arma da humilhação contra a personalidade. A Bíblia diz que Davi, ele retorna para Jerusalém, e ele vem com a arca da aliança, com a alegria do seu coração, e ele vê as moças que estavam acompanhando aquela procissão da arca, elas dançarem. Os moços também estavam dançando diante da arca do Senhor, e Davi resolveu também entrar na mesma alegria, no mesmo contentamento daqueles jovens. E ele então tira a sua veste real, tira a veste real, e ele agora começa a estar dançando, pulando diante da arca do Senhor com alegria, com singeleza de coração. Mas quando ele está passando ali em Jerusalém, e ele passa perto do seu palácio, está lá sua esposa Mical,
lá na janela, balançando a cabeça, recriminando a situação em que está o rei de Israel. E ela então começa a dizer: como pode o rei de Israel estar nesta situação? Como pode o rei de Israel tirar a sua veste real e estar dançando nu diante da arca do Senhor? Realmente ela não compreendeu que ele estava fazendo uma dedicação, corpo, alma, espírito. Dificilmente qualquer pessoa em sã consciência vai realmente entender, mas muito menos a Mical entendeu. E ela então começou a humilhá-lo publicamente, humilhou a sua personalidade, humilhou a sua condição de rei, humilhou o seu status de realeza. E ela começou a fazer uma comparação, e eu vou parafrasear a história dizendo: o meu pai Saul jamais fez isso, o meu pai Saul jamais tirou a roupa perto dos outros, o meu pai Saul jamais dançou com as moças de Israel. Agora está o rei de Israel dançando sem as roupas reais com as moças de Israel. Que vergonha! Todos que conhecem a história sabem que isso aconteceu. Davi foi ridicularizado pela sua própria esposa por ele estar dançando diante da arca do Senhor. Mas ele continuou com a sua postura. Ele não olhou para aquela situação, ele não olhou para aquela humilhação, ele colocou por terra aquela humilhação. E eu quero te convidar nesta noite a você colocar por terra, em o nome do Senhor Jesus, qualquer falatório contra você, qualquer humilhação contra você. Quando você ouvir alguém dizer: você não tem condições, você não vai, você não tem, você não pode, você vai dizer: eu tenho, eu posso, naquele que me fortalece, o Senhor Jesus, o Nazareno. Nenhuma arma preparada contra vós prosperará, não vai prosperar. Foi Deus quem disse: você vai viver um tempo de alegria, um tempo de regozijo, um tempo de contentamento, um tempo de satisfação, um tempo de regozijo na sua história. Não prosperará, porque o Senhor Deus é contigo. Humilhado na vida pessoal. Quantas pessoas são humilhadas na vida pessoal? Ninguém mais do que Jesus foi humilhado na vida pessoal. Ninguém mais do que Jesus ouviu palavras realmente que viessem deteriorizar o seu caráter, deteriorizar o seu ministério, colocá-lo para bem baixo, a baixa autoestima. Mas o Senhor Jesus manteve-se firme, sempre firme, não olhando para as acusações de Satanás, não olhando para o que podia fazer o homem contra ele, mas ele continuou firme, enfrentando aquela humilhação e lançando por terra aquele tipo de humilhação. Aquilo não destruiu Jesus, não deixou Jesus parar. E é o que eu quero dizer para você nesta noite: a arma da humilhação não vai te parar, a arma da humilhação não vai condenar você, você não vai viver condenado por causa da humilhação, não, porque a arma o Senhor jogou por terra agora. Ele diz: toda arma preparada contra vós não prosperará. O que dizer de Paulo? Toda a humilhação de Paulo dentro dos cárceres romanos. O que dizer de toda a perseguição de Paulo, apanhando publicamente em praças públicas por causa do nome de Jesus? O que dizer de todos os outros apóstolos que foram mártires, que morreram por causa do nome de Jesus? Foram ridicularizados, humilhados, mas não perderam a fé, foram até o final. E eu venho te convidar também: vamos até o final, porque toda arma que se levanta contra você não vai prosperar.
existe uma arma chamada arma da oposição. Nós encontramos o texto e a história de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, não é, no livro de Gênesis, depois no livro de Êxodo e todo o Pentateuco, e nós sabemos que Moisés, ele recebeu uma séria oposição num período da sua jornada, de dentro da sua casa. Diz o apóstolo São Tiago, de onde vêm as contendas, as brigas e as contendas? Porventura, não vem de entre vós mesmos, ou seja, de entre os seus parentes, de entre vocês, não vem de entre vós mesmos? Moisés, de repente, ele começa a ouvir pela sua irmã Miriam, e ela começa a fazer um levantamento entre o povo de Israel, que eles não deveriam ouvir só Moisés, que não era só Moisés o bam, não era só Moisés que deveria ser ouvido, que ela atraiu para si o seu irmão Arão. Eu e o meu irmão Arão também somos profetas. Por que só Moisés, que fica na porta da tenda para atender todo mundo de manhã até a tarde, nós também podemos profetizar, nós também atraímos para nós uma reverência, nós também queremos uma atenção? E o Moisés disse: Senhor Deus, olha o que está acontecendo, Senhor, dentro da minha própria casa. Deus disse assim: deixa comigo. E quando Deus falou: deixa comigo, veio uma lepra sobre a Miriam, e a Miriam ficou leprosa. E o que fez Moisés? Ficou intercedendo a Deus para Deus livrá-la, para Deus curar ela. Afinal de contas, era sua irmã biológica. Que situação! E ele ficou fora do arraial 7 dias, intercedendo a Deus. E Deus, então, depois de 7 dias, recobrou a saúde para Miriam. E ele então enfrentou aquela oposição. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Ferramenta da oposição cai por terra em nome de Jesus. Pessoas que se levantam contra você para fazer oposição, cai por terra em nome de Jesus. O termo diabo significa opositor. O termo diabo significa advogado de oposição. Nenhuma ferramenta que o diabo se levantar contra você para opor a sua vida vai prosperar. Não vai. Ele pode até tentar, mas não vai prosperar. Deus está com você, Deus está comigo, Deus é o meu guarda fiel, Deus é o teu guarda fiel. Ele está aqui para te proteger e para dizer: podem preparar armas, mas não prosperará. Ele mesmo diz: eu vou neutralizar esta arma da oposição contra você. Fique tranquilo, caminhe tranquilo, glorifique tranquilo, porque nenhuma arma de oposição virá contra você, vai prosperar contra você. Deus é Deus que guarda, Deus é Deus que prospera. Não há nenhuma oposição que se mantém contra os escolhidos de Deus. Pastor, mas eu tenho pessoa que é contra mim. Pode se levantar, mas não prosperará. Pastor, viu que estão falando de você? Deixa falar, porque não prosperará. Sabe o que está falando da igreja? Deixa falar, porque não prosperará. Estão falando da convenção. Deixa falar, porque não prosperará. Nenhuma palavra de oposição, ação de oposição prosperará contra os escolhidos de Deus. Mas o diabo não para por aí. Ele também vem com uma arma chamada maldição. Uma arma chamada maldição. Lá no Velho Testamento, na época de Moisés, Deus coloca o povo diante de 2 montes. Um monte Gerizim e o outro Ebal. Um monte para maldição e um monte para
bênção, não é? As pessoas que fossem seguir a Deus ficariam na bênção. Quem não fosse seguir a Deus ficaria na maldição. A maldição traz coisa ruim, a maldição traz improsperidade, a maldição trava a pessoa, a maldição traz doenças, a maldição traz depressão, a maldição traz tanta coisa ruim. Mas o diabo, nosso adversário, ele quer vir lutar contra nós, trazendo dessa arma maldição. Então nós temos uma história na Bíblia que fala a respeito de um rei Balaque, na época de Moisés, na época de Balaão. Então Balaque, ele chamou o Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, que estava prosperando demais. Tudo que Israel colocava a mão prosperava, todas as guerras que eles estavam envolvidos venciam. Então Balaque, ele chama Balaão, e Balaão era profeta de Deus. Balaão era profeta ali no meio do arraial de Israel. E agora chama Balaão e fala assim: você quer quanto para amaldiçoar o teu próprio povo? Olha, o que você pode me dar aí? Ele não relutou um minuto. Não, eu te dou aqui um saco de ouro. Vai para já. Preparou lá a jumenta dele, e o saco de ouro ele guardou, e ele foi para o primeiro monte. No primeiro monte, ele começou a subir. No que ele está subindo, a jumenta não quer subir, e ele fica dando esporada na jumenta, e ele começa a bater na jumenta, mas a jumenta não quer subir, ela fica empacada. Qual a razão? A jumenta viu um anjo com uma espada diante dela, mas o Balaão não viu, porque o Balaão estava desviado. O Balaão queria fazer algo contra o povo de Deus. O Balaão queria usar uma arma contra o povo de Deus. E então o anjo estava ali para impedir. Impediu a jumenta. Ele bateu tanto na jumenta que a jumenta falou com ele. A jumenta falou com ele. Ele ficou meio assustado, ouvindo a jumenta falar com ele, mas mesmo assim o texto bíblico diz que ele mesmo assim não retrocedeu. Ele continuou chegando até o cume do monte. Lá preparou um altar e ele começou então os preparativos para falar, trazer as palavras de maldição contra o povo de Israel. E agora ele abre a boca. E abre a boca pensando no saco de ouro que ele tinha recebido de Balaque. E agora, ele abrindo a boca, ele começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, ele começa a se ouvir. Ao se ouvir, ao invés de ele estar falando palavras de maldição, ele estava falando palavras de benção. Toda arma preparada contra vós não prosperará. A palavra de maldição vai transformar em palavra de bênçãos, porque você é de Deus, você pertence a Deus, você é do arraial de Deus, você foi comprado pelo alto preço, sangue precioso de Jesus Cristo. O povo de Israel era um povo amado de Deus, e Deus estava ali para guardar. Então mudou a fala do profeta, porque Deus cuida de nós. Ele manda no nosso pensamento, Ele manda no nosso falar, Ele manda nas nossas estratégias. Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas, e também tinha domínio ali sobre o profeta Balaão. E a Bíblia diz que o profeta Balaão ficou indignado, foi para o segundo monte, porque achou que era o monte o problema, achou que era o local que era o problema. Aí ele foi para o segundo monte. Chegando lá, ele começa a profetizar maldição. Mas de novo, ele começa a profetizar bênçãos para o povo de Israel. E ele vai 3 vezes profetizar. Quando chega no quarto monte, ele já desanima, e ele chega lá em Balaque e diz assim: como posso eu amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Não há maldição contra Jacó, não há maldição contra ADN, não há maldição contra Conad CP,
nenhuma arma preparada contra vós prosperará. O povo ia ser amaldiçoado. O próprio profeta do próprio Israel ia amaldiçoar o povo. Mas Deus toma o controle e diz: ninguém vai amaldiçoar aqueles do quais eu abençoei. Ninguém! E ninguém é ninguém. Viva tranquilo. Viu? Estão falando. Deixa falar, mas estão te amaldiçoando. Deixa, porque vai transformar em bênção. Palavras de maldição vai transformar em bênção, tanto porque Deus vai cumprir a sua palavra. Nenhuma arma preparada contra você prosperará. Deus vai te dar largura de dias, vai te dar dias abençoadores e abençoados, porque você não vai ter ninguém contra você. Arma da humilhação, arma do caráter, arma da personalidade, a arma que vem contra a sua vida, e também agora a da oposição, não prosperará. E conforme eu disse por último, a da maldição. Não há maldição contra o povo de Deus. O povo de Deus vive uma vida vitoriosa em Cristo. Não há maldição. Fique tranquilo, durma tranquilo, porque você é vitorioso, você é feliz na terra, porque as armas que se levantam contra você, todas elas Deus jogará por terra, não prosperará. As palmas louvam o Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor. Palavra dessa oportunidade com o reverendo Valdemar vai estar com a direção da Santa Ceia do Senhor.